todo debate educacional... Eu vou falar isso mesmo? Tá bom, vai. No meio... Você quer romantismo pedagógico? Vamos lá. No meio conservador, a gente está discutindo a todo instante problemas de conteúdo. Toda e qualquer avaliação do Enem pode saber que vai vir um influenciador com aquela gravatinha, não é? E vai pegar o seu cachimbinho, ou charutinho, ou cigarrinho. Aqui é a caricatura, né? Sim. E aí ele vai falar, olha aqui a questão número 12 do Enem, com conteúdo ideológico. Sendo que questões relacionadas ao conteúdo devem ser debatidas. Eu sou totalmente contra, né, o ensino de conteúdos inadequados a crianças, de acordo com a idade, etc. O respeito à família. Isso assim, né? É o ar que respiramos, ok? Uhum. Mas ninguém debate a qualidade dos itens. Nossa, a qualidade das questões. Eu tô muito feliz de você falar isso, porque é a prova mais estúpida que eu já vi na minha vida pela qualidade dos itens. Eu acho até secundário o assunto. Pois é, um dia eu falei, William, veja esse capítulo deste livro que está falando sobre a Agenda 2030. Conteúdo que todos nós aqui sabemos a nossa opinião, ok? William, esqueça o conteúdo, olhe para a forma. Eu falei, não é espetacular. Entendeu? No fim, pelo menos, eles aprendem o conteúdo. Agora, se vão militar ou não, é outra história. Então, veja, o problema não é só de conteúdo, é de forma. E o grande problema para mim hoje, né? Um dos grandes problemas, vamos parar com esse negócio, é o grande problema, né? Uhum. Isso é papo de criança, né? Eu sou o melhor método, o melhor não sei o quê. Né? Criancinha Top pequena assim. 5 maiores problemas. Exato. Número 1. Eu tô tirando, sabe? Eu vejo em casa, meu menino de 2 anos e meus filhos. Mais rápido. Eu sou mais rápido. Eu sou mais... Aí você olha esses adultos debatendo, o melhor. Ele é o... Menos, né? Menos. Bem menos. Aí voltando aos itens. Com meio conserva. Eu tô notando. Não. Eu sou esperançoso. Eu acho que é uma etapa pela qual, né, vamos vamos superar, vamos juntos. É que nós temos de, assim, aproveitar o tempo. Uhum. Eu tive um professor que uma vez falou uma coisa muito interessante. Alguém citou um livro na aula, se não me engano, aquele 50 tons, 49 de 50 tons de 50, não sei. E era James. Professor, já leu isso aqui? Aí o professor falou, olha, minha filha ou meu filho... Deve ser minha filha. Nós temos aí uns 70... anos aí, a estimativa de vida, então eu já tenho de partir sabendo aquilo que eu não vou ler, não vai dar tempo de ler, né? Vocês estão entendendo? Então eu acho que já tivemos uma experiência e chega de debates, ok? Nós estamos vendo a cada ano eleitoral aqueles mesmos assuntos sendo ressuscitados sobre educação. Peraí, nós fizemos algo, nós mudamos a realidade do município do Brasil. Você já viu o município de Capim Branco? Implementou os nossos programas. Conta para mim, tem de aprender em pouquíssimo tempo. O município inteiro transformado em leitura. E aí, recentemente, o atual programa de alfabetização do governo entregou uma medalha lá de ouro para os municípios que tiveram experiências exitosas. Vai um município receber o prêmio, medalha de ouro, com o mascote de qual programa? De qual ação? Da ação de um programa da nossa secretaria, que é a Alfabetização Baseada na Ciência, que é o Silarico, tá? Então, veja... Isso realmente deixa animado, né? E não só, Carlos, em casos de municípios, né? Casos de sucesso de municípios. Na própria prática legislativa eu estou vendo isso, né? A gente conseguiu colocar no PNE, o deputado Nicolas, mas outros também, né? Teams e Pearls passou, pelo menos está no Senado, isso está lá. Essas são avaliações que a gente, lá na Secretaria de Alfabetização, fez o Brasil aderir, tá aí, tá vendo? A avaliação. Conseguimos trazer a avaliação. Uhum. Tudo bem, não do jeito que a gente queria, porque não está... Mas consta lá agora, pelo menos no... Desculpe me interrompê-lo. Explique o que é o Pearls e o Teams para a plateia. O Pearls é um exame, é uma avaliação de literacia de leitura, né? E o Teams de Matemática e Ciências para alunos pequenos, né? Porque o PISA já são 15, 16, entre 15 e 16 anos, aí já está um pouco tarde. Mas, Nadalene, desculpa te cortar, eu sinto que você não terminou ainda de falar, e eu sei que o chat deve estar uma loucura comentando disso. Por que os conservadores, então, por que essa direita está focando, por favor, nessa questão do conteúdo per se? O que eles estão deixando de olhar, então? Pra gente fazer uma meia-culpa aqui. E, cara, tem muita gente aqui nos assistindo que presta atenção na educação dos filhos, que quer saber, só que por conta também de todos esses movimentos, acha que o problema
até por uma ingenuidade mesmo, ignorância. Tipo, acho que o problema é de fato só essa questão da doutrinação, que a gente concorda que é um problema, né? É um problema. Sim. Mas por que a direita está focando só nisso? Porque quando eu chego a Brasília, Deus me coloca pessoas que entendem de estatística do meu lado, e você olha para aqueles dados frios e começa a palpitar seu coração. Tá? Você olha para aqueles dados, a quantidade de crianças hoje, né, privadas de um ensino de qualidade. E nós ali, né, na frente da secretaria, com a possibilidade de ajudá-las, ok? Então é olhar para esses dados e entender que educação não se discute apenas lendo livros de metafísica a respeito dos princípios gerais que devem reger, né, a instrução ou a educação, o que você acha que é mais viável. Então nós olhávamos para aqueles dados e entendíamos que algo deveria ser feito. Então veja, você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho numa escola privada, saiba, vou voltar para a sua pergunta e prometo que junto as duas. O Pearls foi aplicado na Inglaterra em 2000, William. Você lembra a data? Mais ou menos. E a Inglaterra foi um fracasso. O resultado foi tenebroso. Em 4 anos eles fizeram o quê? À luz dos dados do Pearls, reformularam seus currículos, suas políticas públicas de ensino da leitura. E na edição seguinte, atingiram a média, ficaram acima da média. Deu para entender? A avaliação trouxe dados para a reformulação de políticas públicas e por isso que nós fizemos esse movimento de, em 2019, o Brasil participar pela primeira vez do Pearls. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Os resultados foram publicados em 2023. A mesma coisa vale para o Teams. Porque com esses dados dá para fazer alguma coisa concreta. Exato, olhar para aqueles dados. Aqueles questionários ali são calibradíssimos. Aqueles indicadores fazem com que nós poupemos tempo no debate educacional. Deu para entender? Você vai pegar um conjunto de variáveis, tem lá mais de, 120, da escola e da família. E aí eles vão juntar nos principais indicadores, que vão ser 5, 6. E concentração total aqui. Deu para entender? 2, saiba vocês que muitas vezes seu filho está indo muito bem na escola por fator socioeconômico e não pela instrução recebida. Na Inglaterra, pesquisas foram conduzidas para você isolar o fator socioeconômico e saber qual que é o capital familiar dessa criança para aprendizagem e qual que é aquele que vem do input escolar. Sabiam que dá para fazer isso? É perfeitamente possível fazer isso. Você tem uma pesquisa assim, genial. Tem um X assim. Aqui você tem contribuição do ambiente familiar. Na aprendizagem. Não, do ambiente. No caso, é mais escolar, tá? E aqui, contribuição do aprendiz, do aluno. E aí você tem aqui mais, menos. E aqui um contínuo, não é? Dependendo da posição, é mais isso, menos aquilo, etc. São coisas fixas. Crianças de famílias de classe média alta dependem mais delas mesmas para aprender e menos do ambiente. E as de classe baixa, mais do ambiente e menos delas mesmas. Deu para entender? Então, muitas vezes, você tem uma criança que está tendo um desempenho em leitura na escola, que é fruto do quê? Do capital cultural para aprendizagem oriundo da família. Tá entendendo? Então, você precisa usar esses dados para fazer o ajuste. E não debates românticos sobre educação. Estão me entendendo? Ó, nós lançamos 2 grandes programas lá no Ministério. 3. Tempo de aprender. Há um tempo para aprender a ler. A aprendizagem da leitura. Você não é alfabetizado ao longo de toda a sua vida. Isso é um conceito romântico, ok? O que é ser alfabetizado em linhas gerais? É você dominar o código alfabético, decodificar autonomamente palavras até chegar ao ponto de identificar, né,
automaticamente palavras e ler com fluência, compreensão, daí tem outros elementos em jogo. Isso é alfabetizar. E Agora, até uma certa idade você tem que aprender a ler. Pô. aprendeu a ler. Então o Peirce vai fazer o seguinte, ó. Desculpa a empolgação. Não, por favor. Oxe! Você tem lá uma pirâmide. Daí você tem literacia básica ou literacia emergente, como a própria palavra diz. É daqui que vai surgir um futuro eleitoral, ok? E isso começa desde a barriga da mãe, ok? Aí nós lançamos o Conta Pra Mim. Então, essas crianças vão desenvolver a linguagem oral e precisam adquirir algumas habilidades que são preditoras do sucesso na aquisição da leitura. Sobretudo a habilidade de consciência fonológica, tá? Detalhe, essas habilidades são até mais importantes do que o QI das crianças. Sabiam? Pois bem. Aí, preparou para o ciclo formal de alfabetização, você vai terminar a literacia básica. Essa criança vai dominar o código, vai decodificar as primeiras palavras, vai terminar o primeiro aninho lendo 60 palavras por minuto, ok? Do 2º ao 5º ano, literacia intermediária. Agora, o que eu vou fazer com essa criança que foi alfabetizada? Ela vai adquirir a fluência em leitura e também estratégias de compreensão textual. Não basta usar a abordagem fônica para ela decifrar o código. Ela também precisa dominar outros aspectos que transcendem o da decodificação. Pura e simples. Deu para entender? Entendi. São 5 componentes. Não é só um. Que nem quando eu falo abordagem fônica, a pessoa... o som das letras. Isso. Você pode ensinar os sons das letras e mesmo assim a criança ainda não está preparada para ler da forma esperada. Aí, então, do 2º ao 5º, o que nós fazemos? Tem até um vídeo lá na nossa escola. Posso fazer? Merchan aqui, a Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, em que as crianças aparecem na educação infantil. Tá no YouTube esse canal? Tá no Instagram, lá na página da escola. Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, tá a escola, Santa Terezinha do Menino Jesus da Sagrada Face, ok? Aí você vai perceber que do 2º ao 5º elas vão aumentando, né, o desempenho em leitura, lendo uma quantidade específica de palavras por minuto. No fim do 2º ano, 80 palavras. No fim do 3º, certo? 60, 80, 110, 120, 150, ok? Literacia intermediária, estratégia de compreensão. A maioria das crianças na escola vão responder a itens que vão exigir apenas o quê? Uma compreensão literal do texto. Não, e a inferência? Localização é assim, ó. Você faz perguntas usando pronomes interrogativos e adverbiais. Desculpa, professor, é isso mesmo? E aí você necessariamente vai localizar e extrair informação. Localizar e extrair informação. Quem fez tal coisa? Isso. Onde ele estava? O que Com fez? quem ele fez? Com quem fez, exato. etc. Mas coisas objetivas, sem inferências. Mas isso é necessário. É o primeiro degrau, ok? Antes precisa consciência fonológica, decodificação, reconhecimento automático de palavras. Eu não quero entrar nesse assunto. Mas quer dizer, isso já não é mais método fônico, né? Não. Agora a gente Mas já não, tá no faz passo... parte da abordagem no sentido amplo. Ok? Faz parte. Por quê? Às vezes as pessoas confundem abordagem fônica. Eu prefiro abordagem fônica. Porque tem métodos e métodos. Não adianta cair nessa questão. Eu tenho meu método de alfabetização, que é fônico. Ok? É uma vertente, é uma variante da abordagem fônica. Depois posso falar aqui se vocês deixarem. Com certeza. Tá. Aí, o que acontece? A criança, ela decodifica, começa a reconhecer automaticamente palavras e vai progredindo na fluência em leitura, na ampliação do vocabulário e no fim do 5º ano, no Brasil, em outros países do 4º, né, William? Ela tem de passar por uma transição que não é do ciclo de alfabetização para outro, é do aprender a ler para aprender. Essa frase não é minha, é do Peirce. No fim da literacia intermediária, deu para entender? Olha quantos anos para formar esse leitor. A criança aprendeu a ler. E agora ela vai usar a leitura como um instrumento de aprendizagem. Ela vai ler para aprender. Eu sei que parece uma fórmula simples, mas algo simples, mas não tem acontecido na maioria das escolas. Inclusive, estamos vendo casos, assim, na realidade da educação privada. E do 6º ao ensino médio, o que vai acontecer? A literacia disciplinar. Agora que você automatizou os processos de leitura, você vai aprender conteúdos, conceitos específicos de cada disciplina, certo? Química, física, geografia, etc. Deu para entender? Esses são os níveis de literacia. Então, voltando a questões de investimento, etc., a base é a literacia básica para que tudo isso aconteça. E eu não sou alfabetizado ao longo da minha vida. Esse processo tem começo, meio e fim. E é por isso que o nosso programa se chamava Tempo de Aprender. Há um tempo mais favorável para o cérebro aprender a ler. E as pesquisas mostram que nós não podemos subestimar nossas crianças. É possível prepará-las na educação infantil
e não defendemos em nenhum momento a alfabetização precoce de crianças na educação infantil. É a preparação para alfabetização formal e consolidar o processo no primeiro ano. Deu para entender? Então, Perfeitamente. o Pearls trouxe dados para a Inglaterra, reformular seus currículos. Os ingleses hoje têm, se não me engano, uma avaliação específica para saber se os alunos aprenderam realmente a ler, se eles estão alfabetizados, senão eles não podem avançar. Senão eu vou voltar para aquele filme que eu passei no começo aqui da nossa conversa. Mas engraçado, eu imagino que entre uma coisa e outra deve ter havido uma mudança de governo, uma transição de governo e essa política pública se manteve lá. A impressão que eu tenho aqui no Brasil é de que existe uma implementação, por exemplo, de uma alfabetização baseada na ciência, de um método, de um ABC, como você bem instituiu, né? Aliás, até vi o material, é excelente, a qualidade é excelente. Dá certo. Começa a dar resultado. A gente tem provas, evidências claras disso. É exemplo de capim o quê? Dourado? Capim branco. Capim branco. É um exemplo. Querendo deixar o capim branco dourado. Exemplo de capim branco e de outros municípios que já implementaram. E aí, de repente, não se aplica mais. Entendeu? Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.